Olá, tudo bem? Sou a Pauliceia. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês, né? Uma leitura. E eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção nessa história. Eu não sei se vocês já conhecem, né? A história de Nínive, né? De Jonas. Eu vou estar lendo, né? Uns versículos da Bíblia aqui. E vou estar lendo também a história de Jonas, né? Da história de Nínive, né? Para a gente compreender qual um pouco do caráter de Deus, né? E que ele não suporta ofensas, né? Ele não... O caráter de Deus, ele é justo e santo, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que ele nos diz aqui, tá bom? E em seguida eu vou ler umas palavras também relevantes, né? Que Deus nos diz, tá bom? Fala assim, Jonas, esse aqui é o versículo bíblico, tá? Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2. Ora veio a palavra de Jeová a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 3 diz: Pela segunda vez veio a palavra de Jeová a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Jeová. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais. E clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos? Viu Deus o que o fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jonas 4 diz: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou a Jeová e disse: Ah, Jeová, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Jeová, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu Jeová: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e se sentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez Deus, Jeová, nascer uma borboleira e fê-la crescer por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. De modo que Jonas se alegrou, e em extremo por causa da borboleira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva.
o qual feriu a borboreira, de sorte que esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da borboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar morte? Disse, pois, Jeová: tens compaixão da borboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Embora, a história da salvação de Nínive por Deus seja breve em extensão, ela permite que se vislumbre o outro lado do caráter justo de Deus, a fim de entendermos exatamente do que esse lado consiste. Precisamos voltar às Escrituras e rever um dos atos de Deus, o qual ele realizou no processo da sua obra. Primeiro, consideramos o início dessa história. Ora veio a palavra de Jeová a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1, versículo 1, 2. Nessa passagem das Escrituras, sabemos que Deus Jeová ordenou que Jonas fosse para a cidade de Nínive. Por que ele ordenou que Jonas fosse para aquela cidade? A Bíblia é muito clara sobre isso. A malícia das pessoas dentro daquela cidade havia chegado até Deus Jeová. E, portanto, ele enviou Jonas para lhes proclamar o que ele pretendia fazer. Embora não haja nada registrado que nos diga quem Jonas era, isso claramente não está relacionado ao conhecer Deus e vocês, portanto, não precisam entender este homem. Vocês precisam apenas saber o que Deus ordenou que Jonas fizesse e quais foram as razões de Deus para fazer tal coisa. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O aviso de Deus Jeová alcança os ninivitas. Vamos mudar para a segunda parte, pela segunda passagem, o terceiro capítulo do livro de Jonas. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essas são as palavras que Deus transmitiu diretamente para Jonas dizer aos ninivitas. E fica claro, então, que essas são as palavras que Jeová desejava dizer aos ninivitas. Essas palavras dizem às pessoas que Deus começou a abominar e a odiar as pessoas da cidade porque a malícia delas havia chegado ao seu olhar. Então, ele desejava destruir essa cidade. No entanto, antes que destruísse a cidade, Deus faria um anúncio aos ninivitas e, ao mesmo tempo, lhes daria uma oportunidade de se arrependerem de sua perversidade e começarem de novo. Essa oportunidade duraria 40 dias e não mais. Em outras palavras, se as pessoas dentro da cidade não se arrependessem, admitissem seus pecados e se prostrassem diante de Deus Jeová dentro de 40 dias, Deus destruiria a cidade assim como tinha destruído Sodoma e Gomorra. Isso era o que Deus Jeová desejava dizer às pessoas de Nínive. Evidentemente, essa não era uma declaração simples.
ela não só transmitia a raiva de Deus Jeová, como também transmitia sua atitude para com os ninivitas, enquanto ao mesmo tempo servia como aviso solene às pessoas residentes na cidade. Esse aviso lhes dizia que seus atos perversos haviam rendido a elas o ódio de Deus, Jeová, e logo as poria à beira da própria aniquilação. A vida de cada habitante de Nínive estava, portanto, em iminente perigo. Então aqui a gente consegue entender, né, que o Senhor, ele tem, né, o caráter justo e santo, não pode ser ofendido. Né? O caráter de Deus, ele não pode ser ofendido. Mas quando nos arrependemos de todo o nosso coração e nos voltemos para Ele, Ele se torna misericordioso. Né? Assim foi com a história de Nínive, né? Nínive ouviu a voz de Deus, né? Jonas, ele transmitiu o que precisava, né? Ele fez com que as pessoas ouvissem, né? Que Deus Jeová estava e iria destruir a cidade. E quando eles ouviram isso, né? Eles se arrependeram, né? Então, dessa é a mesma maneira hoje, né? O Senhor, ele está nos trazendo vários desastres. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Mas a gente, todas as profecias da Bíblia, de Apocalipse, estão sendo cumpridas. O Senhor Jesus disse que teria muitas coisas nos últimos dias, que seriam sinais da sua vinda nos últimos dias, né? Então, esses sinais para quê? É um alerta, né? A mesma chance que os ninivitas tiveram de receber esse alerta, né, hoje nós temos também. Né? Então, esse é o alerta para as ovelhas de Deus acordar, despertar, né? E começar a prestar atenção nas palavras de Deus, a buscar a verdade, a buscar as pegadas do Cordeiro, né? Porque ele nos disse que ele voltaria e falaria novamente às igrejas. O Filho do Homem voltaria e falaria novamente às igrejas. Então a gente tem que estar prestando atenção nisso, tá? Agora eu vou ler umas palavras aqui e gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção, tá bom? Deus diz: estou fazendo a minha obra por todo o universo, e no Oriente trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e se submetam-se diante de mim. Pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora aquele que é grande em poder? A minha voz se espalhará pela terra. Encararei meu povo escolhido e falar mais palavras para ele, como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios. Eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornarão o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas, e ao mesmo tempo as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda como um bebê que acaba de nascer. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens, para que venham me adorar.
Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus, mas como um relâmpago do Oriente, pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade, e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou todo-glorioso, Deus Todo-Poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Fazer com que toda a nação me adore, que toda língua me reconheça, que todo o homem tenha fé em mim, que todos os povos se sujeitem a mim. Quando eu volto a minha face ao universo para falar, toda a humanidade ouve a minha voz, e então vê todas as obras que eu realizei por todo o universo. Aqueles que forem contrários à minha vontade, isto é, que se opõem a mim com os feitos do homem, cairão sobre o meu castigo. Eu tomarei as numerosas estrelas dos céus e as farei de novo. E graças a mim, o sol e a lua serão renovados. Os céus não serão mais como eram. As miríades de coisas na terra serão renovadas. Tudo se tornará completo mediante minhas palavras. As muitas nações do universo serão redivididas e substituídas pelo meu reino, de modo que as nações sobre a terra desaparecerão para sempre, e tudo se tornará um reino que me adora. Todas as nações da terra serão destruídas e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que pertencem ao diabo serão exterminados. Todos os que adoram Satanás serão abatidos pelo meu fogo ardente. Isto é, exceto aqueles que agora estão na corrente. O resto será transformado em cinzas. Quando eu castigar os muitos povos, aqueles que estiverem no mundo religioso em extensões diferentes, voltarão para o meu reino conquistado por minhas obras, porque terão visto o advento do santo vindo numa nuvem branca. Toda a humanidade seguirá a própria espécie e receberá castigos que variam conforme suas ações. Aqueles que se levantarem contra mim irão todos perecer. Quanto àqueles cujos feitos na terra não me envolveram, por causa da maneira como se absolveram, continuarão a existir na terra, sob a governança dos meus filhos e do meu povo. Eu me revelarei a miríades de povos e a miríades de nações, ressoando com minha própria voz sobre a terra, proclamando a completude da minha grande obra, para que toda a humanidade veja com os próprios olhos. Amém. Então, essas aqui são algumas palavras muito poderosas, muito fortes. Isso fala um pouco, né, do caráter de Deus, né, o que ele vai fazer, né, o que ele está fazendo, né. A gente está vivendo os últimos dias, eu não sei se vocês perceberam isso, as coisas estão acontecendo uma após a outra, né, então fica um alerta, né, será que não é bom a gente começar a prestar mais atenção, a buscar, né, como eu já disse, as pegadas do Senhor, procurar ouvir as palavras dele, né. Essas são algumas palavras que é bom vocês refletirem um pouco sobre elas, né, será que são palavras poderosas, né, que nenhum homem consegue dizer, nenhum homem comum pode dizer, né. Vamos refletir um pouco o que vocês sentem sobre essas palavras que eu acabei de ler, tá bom? Então, por hoje é só. Amém?
Porque Deus, ele nos dá a chance também, né, de mudar, né? Assim como os ninivitas tiveram essa chance, Deus, ele também dá essa chance pra gente. Só que para isso a gente tem que buscar ouvir as palavras dele, buscar a verdade. O Senhor Jesus disse que o Espírito da verdade voltaria para expressar palavras, para nos guiar até a verdade, né? Então é necessário que vocês prestem atenção, né? Essas foram algumas palavras muito importantes, cheias de autoridade e poder, né? Nenhum homem, nenhum líder, nenhum governante, nenhum poderoso poderia ter dito, né? Então vamos refletir um pouco sobre isso, tá bom? Se alguém quiser saber sobre mais alguma coisa, pode estar me chamando, tá bom? Estou à disposição, tá? Eu vou estar deixando o meu contato embaixo e aí vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau.